Olá, bom dia! Bora lá para mais um dia, graças a Deus, estamos de pé mais uma vez. Você está feliz com Jesus? Independente das circunstâncias, da situação que eu e você estamos vivendo, Deus é conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. A quem nós temeremos se o Senhor está conosco? Ele vai nos ajudar a nós atravessar o Rio Jordão, nós andar por cima das águas se o mar não se abrir, a nós passar em meio no fogo, no meio da tempestade. Deus, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso Pai e Ele vai nos ajudar. Você crê? Então, já vai declarando aí, recebendo, tomando posse, digita o seu amém, porque eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Basta nós esperar, descansar o nosso coração e perseverar, mesmo gemendo, mesmo chorando, porque o Senhor, Ele conhece, Ele sabe de tudo. Ele sabe daquilo que eu e você estamos passando, mas eu creio que a vitória é nossa para aquele que perseverar e chegar até no fim. Amém? Vamos lá para a mensagem do dia que se encontra hoje em João 21, do 15 em diante, que diz assim, ó: a restauração de Pedro. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-lhe por ele ter dito a terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, Jesus. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te arrumavas e andava para onde queria. Mas quando já fores velhos, estenderás as tuas mãos e outro te amarrará e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que a morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aqueles discípulos a quem Jesus amava, e que na ceia se reconstara também sobre o seu peito, e dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse-lhe Jesus: Senhor, deste que será? E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que venha, que te importa? Que te importa a ti? Segue-me tu. E divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? E este discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fossem escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Glória a Deus, que palavra mais forte, que palavra gloriosa que Deus quer nos ensinar nesse dia. Todo mundo, eu creio, né, que todos vocês já ouviram falar da história de Pedro. Quem foi Pedro? Quem foi Simão Pedro? Simão Pedro, ele era apenas um pescador de peixes e ele estava num grande mar, ele já estava desesperado, desanimado, porque ele precisava quitar uma dívida do imposto que ele não tinha na época lá, que ele estava devedor. E ele estava desesperado porque ele tinha que pagar, porque senão ele ia perder os bens dele. E ali naquela noite ele foi pescar e ele ficou a noite inteira e não pescou mais nada. Aí na hora que amanheceu o dia, estava passando quem? Jesus por ali com os seus discípulos. Jesus chegou na vida de Simão e começou a falar para ele: tá cansado? Você pescou a noite inteira assim, não, e estava com fome, não pescou nada. E Jesus apenas falou: lança a rede do outro lado.
E assim ele ficou olhando para a cara de Jesus, mas ele pensou: eu vou fazer, eu vou obedecer. Se tu é o mestre e tu me mandas, eu vou obedecer. E Simão Pedro jogou. E daí, a hora que ele jogou, veio muito peixes na rede dele que eles não podiam conter, que até o barco estava quase para virar, de tantos peixes. Eles tiveram que pedir ajuda. E ali em diante, Jesus chegou até ele e falou assim: agora você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Segue-me. Então Pedro seguiu, né? Pedro seguiu a Jesus junto com seus discípulos. Tá. Aí, até que Jesus ressuscitou, Jesus passou pelaquela crucificação, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Quem era Pedro? Pedro andava com Jesus, comia com Jesus, andava, vivia e assistia todos os milagres ali que Jesus fez. E no dia ele negou. Por quê? Por medo de ser açoitado também. Só que quando Jesus ressuscita, Jesus ele fica 40 dias na terra. E ali foi a hora que Jesus apareceu para os discípulos, né? Apareceu para vários, apareceu, na palavra diz aqui também que quando ele apareceu para Tomé, Tomé só acreditou na hora que ele viu. E ali Jesus ele conversou com todos os discípulos. Até que Jesus foi até Simão Pedro e restaurou a vida de Pedro. O que Jesus fez? Jesus é amor, Jesus é perdoador, Jesus sabe de todas as coisas, ele sabe da minha capacidade, da sua capacidade. Pedro, ele era muito, como que fala a palavra? Ele era muito agitado, ele era muito nervoso, ele era sanguíneo, né? Então, assim, para ele ser moldado, ele teve que passar por muitas coisas para ele ser moldado. E tanto é que a hora que Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Ele falava: eu amo, Senhor, tu sabes de tudo, Senhor. Mas Jesus falou pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Pedro na hora se entristeceu, sabe por quê? Porque ele lembrou lá atrás do pecado dele, que ele negou a Jesus na hora que Jesus mais precisou. Ele não estava ali para ajudar Jesus, para defender o nome de Jesus. E ali Pedro se entristeceu. Mas Jesus ali queria restaurar a vida de Pedro. Então Pedro, ele foi moldado, ele foi deixado ser transformado por Jesus. E ele obedeceu, independente do pecado, do erro de Pedro, por ele ter negado a Jesus, por ele não conhecer Jesus, por ele ser sanguíneo, ele ser muito nervoso. Ele apenas obedeceu. Então ele viu que Jesus já tinha ressuscitado, Jesus estava falando que ia subir para o céu, né? E aí ele obedeceu, que foi assim que começou, né? O chamado de Simão Pedro, que através da vida deles, num dia, boca a boca, ele estava passando, um culto de boca a boca, falando, pregando a palavra de Deus. 3.000 almas se rendeu aos pés de Jesus. Então imagina qual grande foi o ministério de Pedro, né? Eu creio que ele foi um homem maravilhoso, né? E depois teve, né, o apóstolo Paulo, que Deus levantou também. Mas é isso que Deus faz. A palavra do dia hoje, Deus está nos ensinando e Ele quer nos restaurar, independente do nosso erro, de nossos pecados, nossas falhas, porque nós somos falhos, nós pecamos a todos os momentos, em pensamentos, em atitude, na língua. Então eu não sei qual é a forma que você está, mas não se deixe ser julgado por isso, deixe apenas Deus te usar, porque Ele tem pressa em fazer o querer dEle, a vontade dEle na minha vida e na sua vida. Você crê? Você crê? Então toma posse nesse dia, que Deus vai abençoar o nosso dia, que venha a ser um dia próspero, de bênção, de amor, de providência do Senhor, de prosperidade, e que tudo aquilo que nós não podemos fazer, que o Senhor venha fazer por mim e por você, e que nós venhamos ser como Pedro. Jesus, ele restaurou a vida de Pedro, e Pedro seguiu, e ele levou o ministério, ele abriu a igreja, ele ganhou almas, vidas para Jesus, só que ele também passou o preço, pagou o preço, porque é assim que nós passamos, né? Porque não é fácil a nossa vida, nós passamos por aflições a todos os momentos da nossa vida, mas é aí que nós temos que nos fortalecer, caminhar para Jesus nos ajudar a nos atravessar. E eu creio que eu vou passar. Você crê que você vai passar essas tribulações? Então toma posse em nome de Jesus,
Que hoje nós venhamos ser como Pedro, restaurado, um Pedro mudado, um Pedro que venha ouvir a voz do Senhor Jesus e venha admitir ser moldado nas mãos do Pai. Porque Jesus, ele precisa de mim e precisa de você. Amém? Que Deus venha te abençoar e que essa palavra venha arder hoje no teu coração e que você venha entender qual é o teu chamado na casa do Senhor. Qual é a tua posição diante da presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Se o Senhor permitir, amanhã eu estarei de volta para trazer a palavra do dia para os nossos corações. Amém?